Olá, jovens humanos! Hoje vamos falar de maldições. Vocês acreditam em maldição? Acham que é possível algo ou alguém ser amaldiçoado? Já vimos aqui 7 objetos assombrados, e alguns pareciam carregar uma maldição consigo, destruindo vidas por onde passavam. E hoje vamos falar de maldições, pessoas que até mesmo perderam suas vidas ou tiveram inúmeros infortúnios ao serem amaldiçoados por alguém ou por algo. Venham comigo explorar essa lista repleta de destinos terríveis envolto em mistérios e maldições. Oxi, o Homem de Gelo. Vamos começar por uma maldição pouco conhecida. Bom, pelo menos eu não conhecia, mas fiquei indignada quando li a respeito. Imagine só, você sair para um passeio com sua companheira ou companheiro e no caminho achar um corpo, e ainda, depois de chamar a polícia e fazer o que é de praxe numa situação assim, descobrir que aquele corpo que você achou é na verdade uma múmia de mais de 4.000 anos. Seria no mínimo um passeio inesquecível, né? E até aqui parece tudo muito fantástico. O que podia dar errado? O problema é que após essa descoberta, as pessoas que estevem envolvidas com o corpo, dia após dia, foram morrendo. Estranho, né? Então vamos lá para essa história bizarra. Em 1991, o casal alemão Helmut e Erika Simon estavam caminhando pelos Alpes quando algo chamou a atenção deles. Era um cadáver em meio a uma geleira na fronteira entre a Itália e a Áustria. Vale destacar que na década de 90, deu-se início ao degelo das montanhas que cercavam aquele local. E os corpos de alguns soldados da Segunda Guerra eventualmente eram encontrados. Devido ao estado muito conservado do corpo, o casal acreditou que pudesse ser o caso. Mas também consideraram ser um alpinista que tragicamente havia morrido ali. A polícia recolheu o corpo e iniciou o processo de investigação. Cerca de 3 dias depois, eles concluíram que tinha, na verdade, se deparado com um achado arqueológico. Como a múmia foi encontrada nos Alpes de Ötztal, lhe nomearam de Otzi, enquanto alguns o chamavam de o Homem de Gelo. Bom, seguindo com a história, o primeiro arqueólogo a estudar Otzi foi o austríaco Conrad Splinder. Ele concluiu que a múmia tinha por volta de 4.000 anos. Pesquisas posteriores, porém, deram informações um pouco mais precisas, considerando que Otzi havia vivido entre 3.400 e 3.100 a.C., media 1,60 m e pesava cerca de 50 quilos. Eles afirmaram que a múmia tinha por volta de 45 anos quando morreu, e sua morte provavelmente foi devido à hemorragia, causada por uma flechada. Teorizam também que ele pode ter trabalhado com fundição de metal, mas também pode ter sido um pastor, considerando que desgastes encontrados em seu corpo sugeriam que ele caminhava bastante. Mas será que Oxi era só isso mesmo? Apenas um homem comum de sua época? Por que então ele teria sido atingido por uma flecha? O que mais me intriga sobre o real passado dessa múmia é o fato de quase todas as pessoas que se envolveram com seu corpo tiveram um terrível fim. Alguns podem até parecer mera coincidência, mas o que eu realmente acho coincidência demais é a quantidade absurda de mortes que cercam Otzi. Teria sido ele amaldiçoado antes de morrer? Teria sido ele algum bruxo? Quem sabe uma pessoa ruim? Mas chega de devagar e vamos continuar. A primeira morte foi em 1992. O médico forense que tirou o corpo de Oxi da geleira morreu num acidente de carro, a caminho de uma conferência a qual ia falar justamente do nosso Homem de Gelo. A segunda morte foi do homem que levou o médico até os restos da múmia. Ele morreu tragicamente durante uma avalanche. A terceira morte foi do homem que filmou a descoberta. Morreu de câncer no cérebro. E vocês lembram-se do Sr. Helmut Simon? Isso mesmo. Aquele que junto de sua mulher encontrou Otzi. Ele entrou na justiça, requerendo indenização pelo seu achado arqueológico.
Em 1994, as autoridades italianas acharam que poderia ludibriar Helmut com um valor simbólico de 5.000 euros, mas isso não foi o suficiente para ele. Em contrapartida, o homem pediu o valor de 300.000 euros. Demorou, mas ele ganhou metade desse valor. Na verdade, ele não, sua esposa ganhou. Isso porque a disputa judicial chegou ao fim em 2008 e Helmut havia morrido em 2004. Mas sabe o que foi pior? A forma que ele morreu. O homem decidiu que retornaria ao local de sua grande descoberta para uma caminhada. O que ele não esperava é que durante sua caminhada ele enfrentaria uma terrível tempestade e isso resultaria em sua morte. E se acha que isso é estranho, imaginem só. Ele morreu congelado e seu corpo foi encontrado de forma semelhante e próximo de onde ele encontrou Ötzi. Mas talvez vocês achem 4 mortes pouco para considerar maldição, né? Então segurem essa lista aqui. Dieter Warneck foi o homem que encontrou o corpo de Helmut. Ele morreu de ataque cardíaco no funeral de Simon. O próximo foi o Conrad, aquele arqueólogo que falamos lá no início. Como tinha muitas mortes das pessoas que tiveram contato com Ötzi, ele já dizia que havia uma maldição. Mal sabia ele que era a próxima vítima. Ele morreu de esclerose múltipla. Depois quem morreu foi Tom Loy, o cientista responsável por descobrir sobre o sangue humano na múmia, que levou à descoberta da fechada a qual culminou a morte de Ötzi. Nosso homem de gelo, não era mole não, viu? Hoje Ötzi está exposto no Museu de Arqueologia do Alto Adige Bolzano, na Itália. E parece ter descansado em paz depois das 7 mortes relacionadas a ele. My Way. My Way é uma música de Frank Sinatra. Uma das mais famosas, não só entre as músicas do artista, mas também entre todas as faixas de todos os tempos. É a música mais cantada em funerais da Inglaterra. É uma música que fala sobre viver da forma que quer. É um monólogo onde a pessoa conta como foi sua vida, como se estivesse diante dos últimos instantes de sua vida. E ele diz que teve uma vida completa, viajou, viveu, tem poucos arrependimentos e fez tudo do seu jeito. É uma letra linda e bem forte, que nos dá uma sensação de viver conforme temos vontade. Desperta uma vontade de viver aventuras e não nos importar com as regras que o mundo nos impõe. E vocês podem me perguntar, mas o que isso tem de maldição, Morgana? Bom, meus jovens humanos, talvez em nossas terras nada. Mas, lá nas Filipinas, essa despertou um fenômeno que ganhou até nome: My Way Killers. Se tem uma coisa que é popular nas Filipinas, é o karaokê. E se tem outra coisa que era popular por lá, era cantar My Way no karaokê. No entanto, essa música foi banida desses lugares. O motivo? Pelo menos 12 assassinatos ocorreram enquanto a vítima cantava My Way. Bizarro, né? Entre 2000 e 2012, vários assassinatos foram registrados sob as mesmas condições. Alguém cantando a bendita música era assassinado no palco. Não demorou muito para rumores de a música ter um tipo de maldição. Eles começaram a acreditar que My Way transmitia nas entrelinhas de seus acordes um sentimento de fúria, raiva, que levava as pessoas a cometerem esses atos terríveis. Mas por que será apenas nas Filipinas? Bom, essa resposta eu não tenho. Mas alguma coisa existe. 12 mortes é coisa demais para simplesmente não ser nada. Talvez as pessoas que cometeram esses crimes pensem como diz a letra da música. Arrependimentos, tenho alguns, mas por outro lado, muito poucos para citar. Eu fiz o que tive que fazer, e continuarei fazendo sem isenção. Casamento maldito. Amadeu I era filho de Vítor Manuel II, o rei da Itália. No ano de 1867, o jovem príncipe revelou a seu pai a intenção de se casar com Maria Vitória del Pozzo. Maria Vitória era também uma nobre, filha de Carlos Emanuel dal Pozzo, quinto príncipe da Itália, e da condessa Luísa de Merode.
Apesar de ser rica e ter título, nem tudo eram flores nesse relacionamento. O rei da Espanha acreditava que Maria Vitória estava muito abaixo do nível de seu filho, e ele sonhava com o casamento de seu herdeiro com uma princesa alemã da casa dos von Hohenzollern. Mas Amadeu estava convencido de com quem ele queria se casar e, contra a vontade de seu pai, seguiu com o casamento. Mal sabia ele que seu casamento ia entrar para a história como sendo o mais amaldiçoado de todos os tempos. É dito que o rei amaldiçoou o casamento. Ao que tudo indica, essa fofoca de bastidores é verdade, e a praga do rei foi bem forte. Acreditem, todo tipo de coisa que poderia dar errado nesse casamento, deu. A começar pelo vestido da noiva. Com o vestido quase pronto, faltando apenas os detalhes finais, que seriam feitos na última prova, no dia do casamento, a costureira se enforcou. Maria Vitória entrou em desespero, mas não desistiu de casar. Ela escolheu outro vestido, que não era o perfeito para o grande dia, mas serviria ao propósito. A caminho de onde seria a cerimônia, o sol brilhava, num céu reluzente. O dia parecia lindo, e tenho certeza que, mesmo infeliz com o vestido, Maria Vitória acreditava que aquele seria o melhor dia de sua vida, e que o sol, naquele dia, brilhava mais que em qualquer outro dia. Se esse era o pensamento da condessa, ela não estava de tudo errada. Pois, enquanto o cortejo seguia para o local da cerimônia, o coronel que guiava a comitiva dos nobres caiu de seu cavalo, morto por insolação. Era uma terrível tragédia, mas também não era isso que ia parar Maria Vitória e Amadeu. Arrumaram quem substituísse o coronel e seguiram com a cerimônia. Felizmente, mais ninguém morreu a caminho do palácio. No entanto, quando o cortejo chegou no local, por algum motivo, os portões não abriram. Talvez Amadeu tenha pensado nesse momento que seu pai teria proibido a sua entrada. Não sei se ele pensou isso, mas eu, no lugar dele, pensaria. Mas a realidade era bem pior que isso. Quando finalmente conseguiram entrar, o porteiro do palácio estava morto em sua própria poça de sangue. A essa altura, os convidados já estavam ficando assustados. Mas ainda assim, o casal apaixonado seguiu com o casamento. Contudo, por um curto tempo, tudo seguiu bem. A cerimônia aconteceu, e foi linda. Até o padrinho pedir a palavra e dar um tiro em sua própria cabeça, na frente de todos os convidados. Bom, a essas alturas, eles já estavam casados, então tudo bem encurtar a festa. A festa terminou antes do previsto, e enquanto todos se ajeitavam para ir para a estação de trem, o homem que ficou responsável pela papelada do casamento morreu subitamente, de hemorragia cerebral. Acredito que nessa hora, todos se apressaram para irem embora daquele casamento. E apesar de triste a morte do escriturário, não houve muito tempo para lamentar por ele. Pois chegando à estação de trem, a carruagem real atropelou o responsável pelo lugar. O rei acabou cancelando a viagem coletiva de trem e saiu o mais rápido que pôde dali. Mas não foi rápido o suficiente. Ou talvez tenha rápido demais. Novamente a carruagem real atropelou alguém. Dessa vez, foi o conde Cagliostro, que teve o medalhão que carregava consigo, enterrado em seu peito, pelas rodas da carruagem. E finalmente esse dia chegou ao fim. Mas Maria Vitória agora tinha uma vida pela frente com seu amado. E talvez ela deveria ter ouvido seu sogro. E não porque ela não era o suficiente, e sim porque Amadeu talvez não fosse o que ela pensava. É dito que ele era infiel, e o casamento não foi bem o que a condessa esperava. Mas também não durou muito. Ela morreu devido a complicações no parto, aos 29 anos, com 10 anos de união. A maldição de Tutancâmon. E essa não podia faltar na lista, pois é uma das mais famosas. O que você faria se, ao encontrar uma tumba, visse o seguinte aviso: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que incomodarem o sono do faraó. Arrepiante, né? Mas vamos entender essa história do início.
Tutancâmon foi o faraó do Egito por apenas 9 anos. Ele morreu de forma prematura aos 19 e ficou muito conhecido depois que sua tumba foi encontrada. O felizardo era o sonhador arqueólogo Howard Carter e estava numa busca incansável pela tumba do rei Tut. Ele há anos procurava pelo extenso território do Vale dos Reis. Imaginem só, naquela época, por volta de 1916, sem nenhum equipamento para facilitar, Howard buscava a tumba na raça, na fé, e às custas do Lord Carnarvon, que por longos 6 anos financiou a busca de Howard. A espera foi frutífera, já que Howard encontrou a descoberta do século: uma múmia e todas as suas riquezas completamente intactas. Apesar de ter vestígios que saqueadores passaram pelas primeiras câmaras da tumba, o local de descanso de Tutancâmon estava selado e intacto. Lord Canvas foi comunicado da descoberta e mais que depressa foi para o Cairo. Howard não tinha autorização para entrar numa tumba sem uma autoridade egípcia presente, mas tenho minhas dúvidas que ele não o tenha feito. Segundo dizem, ele e sua equipe ficou tão maravilhado com a descoberta que passaram a noite no local. De toda forma, o que é relatado oficialmente é que o arqueólogo vedou a entrada com diversas pedras. E meses após do achado, junto com uma autoridade egípcia, sua equipe e o Lord Carnarvon, que foi correndo para lá, eles finalmente entraram na tumba. Mas antes desse tão sonhado dia, o canário de Howard foi devorado por uma naja em seu quarto de hotel. Seu empregado o avisou que isso era sinal de mau presságio, mas ele não quis ouvir. A equipe e seu financiador entraram na tumba e catalogaram item por item. Abriram o sarcófago de Tutancâmon e retiraram o fino véu que o cobria por baixo de sua máscara mortuária. Era inacreditável, ele estava em perfeito estado há mais de 3.000 anos. Lord Carnarvon foi a primeira vítima. Uma coisa tão simples aparentemente tirou sua vida. Uma picada de mosquito que infeccionou, logo depois uma febre tomou conta dele e ele morreu. Sua neta conta que no dia de sua morte, 3 coisas estranhas aconteceram. A primeira é que no momento que seu avô morreu, toda a energia do Cairo caiu. E pouco tempo depois retornou. As pessoas responsáveis pela energia do lugar nunca souberam explicar o motivo do apagão. A segunda coisa estranha é que a cachorrinha do Lorde, que estava deitada tranquilamente em sua cesta após a morte do dono, deu um longo uivo e morreu. A terceira e última foi que antes de morrer, seu avô disse que Tutancâmon estava lhe chamando. Bizarro, né? Seria delírios da febre ou realmente o espírito do jovem faraó havia ido buscar sua primeira vítima? Seguidos de Carnarvon, Arthur Massey, integrante da equipe, morreu no mesmo hotel que o Lorde. Joel Wolf, o homem que fotografou o faraó. Richard Bethel, secretário de Carter. E por fim, a irmã e a esposa de Carnarvon. Todos morreram de maneira inexplicável. Claro que depois vieram teorias científicas afirmando que havia um fungo na tumba que causou a morte da equipe, mas não causou a do Lorde, nem do canário, nem da cadelinha. Eu acredito sim que havia um fungo lá que causou a morte, mas também acredito que ele pode ter sido usado para que a maldição se concretizasse. Talvez o Lorde tenha sido o único que não havia se contaminado, por isso sua morte se deu de outra forma. De todo jeito, a maldição de Tutancâmon talvez seja ainda mais famosa que a própria descoberta de sua tumba. Me diga, você acredita na maldição de Tutancâmon? A maldição do Chicago Cubs. Essa é a mais inusitada maldição que eu já vi. Um famoso time de futebol que ficou num jejum de 108 anos de títulos, supostamente por causa da maldição de um torcedor. Pode isso? O último título do time de beisebol havia sido em 1908. O time já enfrentava 37 anos de jejum de títulos, quando em 1945, um torcedor imigrante proveniente da Grécia decidiu assistir ao jogo com seu animalzinho de estimação.
O singelo animal era nada mais nada menos que um bode. O cheiro do bode começou a incomodar outros torcedores e a retirada do animal foi exigida. Isso causou imensa revolta no torcedor. E no ápice de sua raiva, ele rogou uma praga no time, dizendo que o Chicago Cubs não ganharia nenhum título mais. Foram mais 75 longos anos de espera e maldição. Era impressionante as reiteradas vezes que o time perdia de virada. Começava a ganhar e depois perdia de 3-1. Isso aconteceu em 1958, 1968, 1979, 1985. Outra coisa interessante é que em 1989, o filme De Volta para o Futuro 2 estava sendo lançado. Nele, quando o personagem principal vai para o futuro, ele vê o Chicago Cubs ganhando, segundo o filme, no ano de 2015. E não é que o filme passou perto. Aparentemente, a maldição teve fim em 2016, quando o time ganhou a World Series do beisebol, e acabou com os 108 anos sem nenhum título. Será que um dos integrantes do time ou da equipe técnica adotou um bode para tentar quebrar a maldição? Não sei. Fica aqui o questionamento. Teria o bode se vingado o suficiente, ou em segredo o torcedor colocou um limite para sua maldição? Afinal de contas, o Chicago Cubs era o time dele. Qual é a opinião de vocês? Macbeth. Quem já ouviu falar na peça de teatro Macbeth? Aposto que se você for do ramo do teatro, já ouviu falar. Essa é uma peça escrita pelo famoso William Shakespeare e tem como enredo uma história sombria e dramática. Um homem, cujo nome é Macbeth, recebe a profecia de 3 bruxas que ele se tornará rei. Por causa disso, sua esposa Lady Macbeth o convence de matar o rei. Com o tempo, Macbeth fica cada vez mais agressivo, com medo que seu crime seja descoberto, e matando qualquer pessoa que ameace seu reino. A peça por si só parece um enredo de terror. Mas, meus jovens humanos, essa peça é do século XVII. E o que aprendemos semana passada sobre o século XVII? Era o período de caça às bruxas. Shakespeare, muito ousado, usou de elementos de feitiçaria em sua peça, e isso chocou a todos na época, bem como justificou o motivo de a peça ser amaldiçoada. Alguns acreditam que bruxas da época, ofendidas com a peça, amaldiçoou o espetáculo. Já outros acreditam que o próprio Shakespeare amaldiçoou a peça, quando colocou elementos de bruxaria supostamente reais nela. E há as teorias mais ousadas, que dizem que sequer foi Shakespeare que escreveu a peça. Considerando que ela tem um ar mais sombrio que as demais e retrata rituais de magia, há quem diga que foi uma bruxa quem a escreveu. Essa maldição é tão conhecida que atores e atrizes têm como hábito não pronunciar o nome da peça dentro dos teatros, pois eles acreditam que isso pode trazer má sorte e até mesmo causar acidentes ou coisas mais sérias. Eles se referem a ela como a peça, aquela peça, a peça escocesa. Tudo para não pronunciar Macbeth dentro de um teatro. Bom, nós já vimos o que é Macbeth, porque é considerada amaldiçoada, e como é tratada nos bastidores do teatro. Mas ainda não ficou claro o motivo que levou as pessoas a acreditarem nessa maldição. Pois bem, vamos voltar lá para o século XVII novamente. Quando foi estrear a peça, por volta de 1606, o ator que ia interpretar Lady Macbeth morreu. Shakespeare precisou assumir o lugar. Vale ressaltar que naquela época mulheres não podiam fazer teatro, então todos os papéis eram interpretados por homens. Mas isso foi só a título de curiosidade para quem achou estranho um homem interpretar Lady Macbeth. Prosseguindo, dizem que adagas reais foram usadas na peça para a cena da morte do rei, o que resultou na morte do ator. Vocês viram que já não deu muito certo desde a estreia, né? Mas não para por aí. Em 1849, houve um tumulto com grandes repercussões, que ganhou até nome. A Batalha de Astor Place aconteceu em Nova York e foi desencadeado devido a uma briga entre 2 atores.
E o que isso tem a ver com a peça? Ambos atores estavam encenando Macbeth em produções diferentes. Pulamos para o ano de 1937, quando a gerente de um teatro, Lillian Baylis, morreu logo após a estreia. A peça era estrelada por Laurence Olivier e Judith Anderson. Laurence quase partiu dessa para melhor quando um peso de palco caiu muito perto dele. Já Judith sofreu um acidente de carro com o diretor da peça. A peça foi adiada, mas logo na primeira noite de sua abertura, o quadro de Baylis caiu da parede do teatro. E então foi dada a largada aos infortúnios. Já em 1948, durante a apresentação da peça, uma espada cenográfica se quebrou e atingiu uma pessoa da plateia, ferindo um espectador. O ator que interpretou Macbeth nessa peça ficou tão chocado que se recusou a continuar apresentando a peça. Em 1964, o Teatro Municipal Dona Maria II, em Portugal, estava com a peça em cartaz. E então todo o prédio foi destruído em um incêndio. O local só foi ser recuperado em 1978. Pulamos para 1992 e para nossa querida terra Brasília. A maldição atravessou o oceano e foi parar em São Paulo, quando, antes dos atores chegarem, o teatro foi tomado também por um incêndio e ficou destruído. Mas esse grupo de teatro era mais insistente. Foram para Santos tentar apresentar a peça e, no meio do espetáculo, um refletor caiu no palco, quase atingindo um dos atores. Foram inúmeros acidentes, lesões dos atores e técnicos de teatro. Tudo sempre associado à peça. O suficiente para que ela carregasse a fama de amaldiçoada. E aí, você tem coragem de dizer o nome daquela de quem não falamos dentro de um teatro? A maldição de Tecumseh. Olha, vou dizer para vocês. Essa maldição me pegou de jeito, viu? Também é conhecida como a maldição de Tippecanoe ou a maldição dos 20 anos, ela assolou os presidentes dos Estados Unidos por muito tempo. No ano de 1811, um comandante travou uma guerra contra o povo indígena de Shawnee. Esses povos eram liderados por Tecumseh e seu irmão Tenskwatawa. Essa guerra ficou conhecida como a Batalha de Tippecanoe. Na época, o comandante era William H. Harrison, que anos mais tarde se tornaria um candidato presidenciável. Tenskwatawa era conhecido por suas profecias e em 1836, ao ver seu irmão morto e seu povo massacrado, ele disse: Harrison não ganhará este ano o posto de grande chefe, mas ganhará da próxima vez. E quando o fizer, não terminará o seu mandato. Morrerá durante o exercício. Digo-vos que Harrison morrerá, e quando ele morrer, vós recordareis a morte do meu irmão Tecumseh. Vós credes que perdi os meus poderes, eu que faço que o sol escureça, e os peles vermelhas deixem a aguardente. Digo-vos que ele morrerá, e depois dele, todo o grande chefe escolhido a cada 20 anos daí em diante, e quando um morrer, todos recordarão a morte de nosso povo. De acordo com a maldição, a cada 20 anos, os presidentes eleitos em anos que terminavam com 0 morreriam. Loucura? Imaginação? Me acompanhem para ver só o que essa maldição foi capaz de fazer. Assim como dito por Tenskwatawa, William ganhou as eleições de 1840 e apenas um mês após assumir o cargo, ele realizou um discurso num dia muito frio. Parece bobagem, né? Mas o fato é que o então presidente ficou muito gripado e logo sua gripe evoluiu para uma pneumonia, que foi fatal para Harrison. Mas não é só com um presidente que se constrói uma maldição, né? Em 1860, o famoso Abraham Lincoln foi eleito. Tomou posse em 1861 e quase no fim de seu mandato, em 1865, foi assassinado numa cadeira de teatro. É mole? 20 anos depois, em 1880, James Garfield foi eleito. A decisão de não conceder um cargo diplomático fez com que a maldição se cumprisse. E apenas 4 meses após ter sido eleito, ele foi assassinado. Seguimos para 1900, quando William McKinley foi eleito.
William vencia as eleições pela segunda vez, mas para sua infelicidade, isso aconteceu no ano da maldição e ele foi assassinado por um anarquista, no ano seguinte às eleições. Warren G. Harding foi eleito em 1920 e seu governo foi marcado por inúmeros escândalos, sendo o maior de todos um escândalo de corrupção. Se ele sucumbiu à pressão dos escândalos ou à maldição, não sei. Sei que morreu em 1923, de ataque cardíaco, antes de concluir seu mandato. Franklin Roosevelt foi eleito em 1940, e na vez dele a maldição demorou um pouco, mas chegou. Ele cumpriu seu mandato de 1940 e foi reeleito em 1944, mas desse ele não escapou. Em 1945, Roosevelt morreu de hemorragia cerebral. E se em 1940 a maldição deu uma dormida no ponto, em 1960 ela foi muito pontual. Esse foi o ano que o emblemático John F. Kennedy foi eleito. Um dos assassinatos mais conhecidos e com maior quantidade de teorias conspiratórias aconteceu. Kennedy foi assassinado em 1963, entrando para a lista de presidentes vítimas da maldição. Apesar de ter aparentemente vitimado muitos presidentes, supostamente a maldição foi quebrada em 1981. Talvez os povos indígenas de 1800 não contavam com a astúcia da medicina atual. Eleito em 1980, Ronald Reagan foi vítima de uma tentativa de homicídio em 1981, mas teve um rápido socorro e sobreviveu, cumprindo seu mandato e ganhando as eleições posteriores. Depois de Ronald, o próximo foi George W. Bush, eleito em 2000. Bush também cumpriu 2 mandatos. E em 2020, Joe Biden foi eleito. Estamos no último ano de seu mandato e, ao que tudo indica, a maldição realmente foi quebrada. E por hoje é só, meus jovens humanos. É incrível como existem maldições, viu? A gente conseguiria fazer uma parte 2 dessa lista. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Envia para aquele seu amigo torcedor que não ganha um título há anos. Quem sabe um bode amaldiçoou o time dele. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e não esquece do sininho para não perder nada. Comentem aqui se já tinham ouvido falar dessas maldições. Me falem se querem uma parte 2 desse vídeo. Muito obrigada por acompanharem o canal. E é isso. Tenham bons pesadelos, meus bebês. E até a próxima.